Bom, pessoal, o que é importante você saber, né? Você precisa ter a informação e a informação precisa para você verificar qual o momento que vale a pena você investir ou não. Quando eu dava aula na faculdade, tinha uma frase que eu usava sempre, né? Depois da segunda, terceira aula com uma nova turma, a- as pessoas já pegavam, né? Porque eu fazia alguma pergunta, aí tinha muita gente que falava assim, sim, outras não, né? O pessoal muito assim conclusivo, e aí eu falava para eles assim, na verdade, depende, né? Depende. São essas as situações que eu quero conversar com você hoje. Ah, lipossoma de girassol é bom ou é ruim? Depende. Depende de como que você vai fazer o uso desse lipossoma, depende aonde que você vai aplicar, em é, qual situação que você deve utilizar. Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje e quero muito compartilhar essa experiência com vocês. Então, fiquem atentos para cada um dos detalhes. Aí eu fui lá dar uma olhadinha e falei assim, bom, vamos ver. Vamos pegar aqui algum termo conceitual mesmo, conceito, né? Vamos pegar e falar assim, bom, vamos dar para o pessoal uma definição do que são lipossomas, né? Porque muitas vezes você acha assim, lipossoma é lipossoma de girassol. Na verdade, assim, quem não tem, como que eu vou te dizer? É que, na verdade, eu sou mestre pela Universidade de São Paulo na área de produção e controle de fármacos e medicamentos, né? Então, tem algumas coisas que para nós acaba sendo muito comum, muito corriqueiro, mas que não é comum para todos. A estética não é formada exclusivamente de farmacêuticos, ela tem vários outros profissionais com várias outras habilidades e que necessariamente não precisa saber com exatidão algumas nomenclaturas que têm a particularidade farmacêutica, né? Então, por isso que eu entendo aqui que a definição desse conceito é importante para todos, tá? Então, olha só, o conceito de lipossoma são vesículas de uma ou mais bicamadas fosfolipídicas orientadas concentricamente em torno de um compartimento aquoso e servem como carreadores de fármacos, biomoléculas, agentes diagnósticos. Então, é assim, não existe só lipossoma de girassol. Na verdade, o sistema lipossoma, você já deve ter visto isso em vários cosméticos de ponta, que são substâncias lipossomadas, substâncias nanolipossomadas. Então, você precisa entender um pouquinho desse universo, porque o lipossoma, ele fala que são bicamadas, né? Na verdade, é assim, se eu tivesse um quadro aqui, eu ia te fazer um desenho, né? Um risquinho e uma bolinha, né? E aí eu ia falar da cabeça que tem essa orientação, né? Geralmente uma estrutura, ela tem um prolongamento e tem uma cabeça. Se essa cabeça, ela pode ser carregada positiva ou negativamente. E a camada dela que não é carregada, que é esse filete, geralmente a gente divide assim, ó. Só para ser didático, objetivo, sem me alongar muito aqui no assunto. Na verdade, você tem uma cabeça, que ela é polar. E a gente tem uma cauda que ela é apolar. Então, quando a gente fala em duas camadas, a gente está falando disso, né? De duas camadas compostas por polar e apolar. E aqui a gente fala que o sistema de lipossomas, ele tem características orientadas concentricamente, ou seja, tá assim, ó, são bicamadas, tá? Ela forma ali um circuito e elas estão assim, carregadas
com substâncias com características aquosas. E as extremidades delas são oleosas. Então, esse tipo de característica facilita a permeação em locais que têm características oleosas. Você está entendendo como que funciona o mecanismo de ação do lipossoma? Então, olha só, ele tem uma parte que ele tem uma característica aquosa e outra parte que tem característica oleosa. No centro dele estão as características aquosa, que na grande maioria das vezes é o que faz o efeito de destruição da gordura, tá? Então ele faz isso. Mas aqui dentro eu tenho uma substância, por exemplo, lipossoma de girassol, o que está no centro, naquela vesícula, né? São substâncias, são enzimas que têm capacidade de destruir as células de gordura, tá? O grande potencial do lipossoma como um todo, um sistema carreador, quando a gente fala um sistema carreador, é um sistema que tem capacidade de levar substâncias até camadas mais profundas, ou mais intimamente, ou então ela chegar num tecido e ali ficar por mais tempo atuando, agindo, facilitando o resultado que a gente deseja. Você está entendendo? Então, a importância do lipossoma é isso, esse efeito carreador, ele leva a substância até o lugar que eu preciso para ele promover a ação. E no caso do lipossoma de girassol, ele leva ali enzimas extraídas do girassol, que são aplicadas diretamente na célula de gordura. Por que elas vão direto para a célula de gordura? Devido à nossa aplicação, a gente já vai no tecido subcutâneo. O lipossoma é esse sistema que eu estava te explicando aqui, dentro do lipossoma de girassol, aqui dentro, né? Ele está levando enzimas extraídas do girassol e ele consegue facilmente se acoplar a um conjunto de células de gordura. Então, isso aumenta muito o potencial dessa substância em trazer o efeito que a gente deseja como efeito lipolítico. Então, muitas vezes isso é até potencializado, esse efeito carreador do sistema lipossoma, ele é potencializado com L-carnitina, que também é um catalisador, que também é um carreador, né? Quando você pega o lipossoma de girassol mais L-carnitina, o que você faz? Você pega todo esse sistema de lipossomas, que tem essa capacidade enorme de se aprofundar e chegar onde a gente precisa de células de gordura para se depositar e promover o efeito. Você está entendendo como que ele funciona? E quando eu coloco isso com L-carnitina, eu ainda potencializo mais o efeito do lipossoma. E esse efeito do lipossoma que garante a instalação no tecido subcutâneo, né? E ali ele vai liberando a substância e vai efetivamente trazendo o efeito de quebra de gordura que a gente precisa para aquela região, né? Então, essa que é a característica do lipossoma de girassol. Então, devido a essa potência na sua resposta, devido a essa potência na sua capacidade de chegar a tecidos, a gente precisa ter aí alguns cuidados, né? E é sobre isso também que eu quero falar com vocês. O primeiro, como ele tem essa capacidade carreadora e ele vai buscar ali células gordurosas, o que ele vai fazer? Ele vai procurar essas células e vai trazer um efeito. Então, por esse motivo, começa aí uma instrução para você. Primeira instrução, você só vai usar lipossoma de girassol em camadas de gordura com mais de 3 centímetros, porque ela sim vai comportar essa eficiente quebra de gordura, sem trazer um processo inflamatório que possa entregar para o seu cliente um granuloma de corpo estranho, que possa entregar ali um hematoma, possa entregar para o seu cliente uma intercorrência que te dê dor de cabeça para você reverter. Então, você precisa estar muito atento com isso.
Então, você precisa ficar desesperado de medo? Não. Você só precisa entender como que a substância atua e como que ela pode promover o efeito naquele organismo sem trazer grandes intercorrências e entregar para o seu cliente o benefício. Entendeu? Pessoal, deixa eu parar aqui só para fazer uma ressalva. Terça-feira de carnaval, para muitos feriados, né? Eu quero agradecer pelo público de mais de 100 pessoas ao vivo comigo aqui. Então, no Instagram, a gente passando de 80, no YouTube e Facebook passando dos 20, então a gente bateu a marca de mais de 100 pessoas ao vivo. Graças a Deus por isso, e eu fico muito feliz pelo prestígio de vocês. Mas vamos continuar aqui no assunto. Obrigado. Então, por isso que o lipossoma de girassol, ele requer cuidado. Mas todas as substâncias requerem cuidado. Mas o lipossoma de girassol, ele requer mais cuidado ainda. Porque devido a esse potencial que ele tem de carrear, de chegar nas células de gordura e promover o efeito de forma mais eficaz, se eu entregar para ele pouca gordura, ele vai começar a atingir os tecidos ao redor. Quais são esses tecidos ao redor? A derme, o tecido muscular. Então, isso vai fazer com que desencadeie no organismo uma resposta inflamatória terrível e forme ali granulomas de corpo estranho. O que é isso, granulomas de corpo estranho? É quando o nosso organismo identifica algo que é estranho, que não foi assimilado pelo organismo, e o sistema imunológico vai lá para englobar, para destruir, neutralizar aquela substância. Nada mais do que isso. Entendeu? Nada mais do que isso. Então, é por isso que você precisa respeitar essas características, tá? Então, o lipossoma, ele exige isso. Ele exige esse conhecimento do profissional. E também, devido à sua potência, eu sempre recomendo que num tratamento de gordura localizada, que você faça 0,2 ml a cada 1 centímetro e que você saia com isso da região do umbigo para as laterais. Porque geralmente na região do umbigo é onde se concentra a maior quantidade de gordura e ela vai aumentando, né, ao redor do umbigo. Quando você for trabalhar com lipossoma de girassol, você pode trabalhar de duas maneiras para não ter intercorrência. Primeira, ou você faz 0,2 ml a cada 2 ou 3 centímetros, porque o halo de ação do lipossoma ele é mais abrangente, tá? Então, você pode fazer a cada 2, 3 centímetros ali de distância um do outro, distribuir bem o lipossoma para ele ter espaço de ação e evitar as intercorrências. Você está me entendendo? É assim que você consegue trabalhar com lipossoma sem ter grandes intercorrências, sem precisar ter medo. Entendeu, Martins? Então, dessa forma que você vai aprendendo a ter segurança e autonomia, que é uma das coisas que eu gosto muito de ensinar para vocês. Ah, mas olha só, eu gostaria então de administrar menos volume em mais regiões. Tá, tudo bem. Então, ao invés de administrar 0,2, você administra 0,1 por ponto a cada 1 centímetro. Aí você também consegue regular o volume. Eu prefiro menos picados e um pouco mais de volume, um pouco mais distante. Legal? Então, você já sabe aí qual é a regra básica. A regra básica é ter uma pH acima de 3 centímetros, devido ao potencial do lipossoma de girassol. Você já sabe aí que você, se administrar 0,2, você vai precisar de uma distância maior entre um ponto e outro. Se você quiser manter um ponto a cada 1 centímetro, você pode trabalhar ali 0,1 ml por ponto, tá? E agora, eu vou te falar, a agulha que você deve usar, que muito frequentemente as pessoas me falam assim, qual que é a agulha que eu devo usar para aplicar lipossoma de girassol? É a mesma que você utiliza para trabalhar com lipossoma
com outros tipos de mesclas de mesoterapia para gordura localizada, que é a agulha de 0,3 por 13 ou a de 0,45 por 13, tá bom? A de canhãozinho amarelo ou de canhãozinho marrom. Qual o intervalo entre as sessões? Muito boa pergunta essa. O intervalo é de uma semana entre cada sessões. É importante que, após a sessão, você deixe a substância agir, né? Então, para você trabalhar e deixar aquela substância agir, é importante que você deixe de 24 a 48 horas sem atividades físicas, tá? O ângulo da agulha. Você pode trabalhar com 45 graus, né? Eu sempre defendo os 45 graus na prega superior a 3 centímetros. Por quê? Você não vai sair da gordura, tá? Você não sai do tecido adiposo, tudo bem? E você não vai precisar trabalhar com pregas, tá bom? Outra pergunta aqui, pode ser feito com pressurizada? Olha, se for uma preparação mais diluída, sim, tá? Porque eu não posso correr o risco de, na pressurizada, deixar essa substância muito superficial. Se eu deixar ela muito superficial, ela vai trazer ali uma lesão séria na superfície da pele, porque eu não vou depositar no tecido subcutâneo, eu vou depositar ali na derme ou na epiderme. Pode trazer um problemão para você. Massagem, então, depois de 48 horas, é isso mesmo. Então, é isso que você precisa ficar atento. Então, a agulha, como que você vai utilizar? Ah, eu vou usar lipossoma de girassol na pressurizada. Você vai ter que ajustar ali. Comece ali com 5 unidades, no máximo 10 unidades. Respeite a prega de gordura. Também faça uma diluição maior. Coloque ali o lipossoma de girassol com cafeína, com outra substância que promova uma diluição, para você não entregar a concentração que é usualmente utilizada na agulha, para evitar que você tenha intercorrências. Tá? Então, presta atenção nisso. Intervalo, uma vez por semana. Atividade física ou qualquer outro procedimento para potencializar o resultado, 48 horas depois. E é indispensável que a pessoa faça, ali a sua atividade física, é indispensável que a pessoa continue com o home care, para que você possa saber exatamente dos resultados e aquilo que você pode agregar no tratamento dessa pessoa. Certo? Deixa eu ver as perguntas aqui que as pessoas estão me fazendo. Qual seria o problema causado na superfície da derme? Por exemplo, uma necrose. Por exemplo. Né? A gente pode chegar ao ponto de ter uma necrose. O edema que o lipossoma causa, professor, é bastante? Não. Na verdade, se você seguir essas orientações que eu estou te dando, primeiro, né? Quando você precisa ter um cuidado no momento que você faz mesoterapia, que muitas vezes a gente faz ali a avaliação, a gente faz a marcação, tudo perfeito, mas a gente não olha na região que a gente vai aplicar. E às vezes a gente se distrai conversando com o cliente e não vê que aplicou muito superficial, ou então não desviou de um vasinho. Quando você pega um vasinho, ele vai dar hematoma. E tem pessoas até que elas estão com uma quantidade boa de gordura e a vascularização periférica ela está aumentada. Então qualquer esbarrãozinho vai trazer ali um problema para ela. Esse é um cuidado que você deve tomar, tá? Mas é assim, gente, você fazendo numa prega acima de 3 centímetros, tomando esses cuidados que eu estou te falando, é tranquilo. Eu vi alguém perguntando a respeito de compra de produto, você pode me mandar um direct que eu vou te responder onde você consegue comprar, tá bom? Podemos fazer aparelhos antes? Eu recomendo que não.
faça depois de 48 horas, tá? Por que que eu falo que não? Porque muitas vezes você estimula muito a circulação periférica daquela região. E isso pode potencializar a absorção da substância que eu quero que ela fique no tecido gorduroso. Eu não quero que ela vá para a grande corrente sanguínea. Então, eu entro ali no organismo como se fosse um fator surpresa, e nesse fator surpresa, eu entrego essa bomba atômica para trabalhar a gordura localizada. Então, isso. Lipossoma de girassol pode ser feito em que área do corpo? Boa pergunta. Eu acho que é Eduardo Glécia. Boa pergunta. Olha só, o lipossoma de girassol ele pode ser usado em várias áreas. Na verdade, depende da concentração. De novo, depende, né? Por exemplo, ele pode ser usado em flancos, ele pode ser usado no abdômen, ele pode ser usado no culote, né? Você só precisa ter o cuidado de ter ali a medição de mais de 3 centímetros de prega de gordura. Respeitando isso, pode ser utilizado em várias regiões do corpo. Quais são as pessoas que podem fazer uso do lipossoma de girassol? Todas aquelas que tiverem prega de gordura acima de 3 centímetros. Como faço para não doer na aplicação? Olha, a dor é uma coisa relativa. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Às vezes a pessoa sente mais dor de um lado do corpo, às vezes menos dor do outro lado do corpo. Você pode associar, na verdade, alguma substância anestésica, mas nem sempre isso vai te trazer uma eliminação da dor. Pode reduzir. Cirurgia, quantos dias pode fazer? Olha, se a pessoa fez uma cirurgia, ela tem que se recuperar por completo da cirurgia, esperar o médico dar alta, e aí depois disso você pode fazer aí o tratamento. Pode usar o lipossoma de girassol com outros ativos? Pode sim. Se você vê, Rebeca Messias, no começo dessa live eu expliquei que o lipossoma é um sistema carreador. E nesse caso ele está carreando principalmente enzimas de girassol. Quando você coloca a L-carnitina, você potencializa esse efeito carreador ainda mais. E aí você pode associá-lo com outras substâncias, como o próprio desoxicolato, como cafeína, como pentoxifilina, como saque. Você pode sim associar e promover efeito. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, uma pessoa aqui falando de se tem contraindicação. Se ele tiver associado com L-carnitina, você vai ter a contraindicação característica das pessoas que têm alergia a frutos do mar. Então, não é recomendada para esse tipo de pessoas. No mais, a contraindicação não tem nenhum outro indicativo que fale assim, é contraindicada nessa situação. Tá bom? Sim, aprendi antes de fazer alguns procedimentos, depois da aplicação não. No braço seria a mesma concentração? Sim. Se a prega for acima de 3 centímetros, sim. Mas aí eu oriento que no braço você espace um pouquinho mais e faça pontos de 0,2. Tá bom? Quais são os ativos que podemos associar? Já falei. Deixa eu ver. A pressão com o dedo polegar reduz a dor. Se for fazendo prega, Sandrinha, ela reduz, porque você tem ali uma série de terminações nervosas que elas vão responder àquele processo, né, de você fazer a prega. Mas aqui no nosso caso, como a gente quer fazer um depósito, essa prega em várias regiões, ela pode quebrar a micela
e ao invés de ter uma ação local, eu posso ter uma ação sistêmica. Então, não é recomendado a prega. Agora, você pode fazer isso, por exemplo, e depois aplicar. Pode ser um recurso. Porque, sim, tem terminações nervosas que eles desviam a resposta para aquele tipo de estímulo. Não é mito, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais aqui. Tem que ter cuidado para deixar pingar em outras áreas? Não, não tem que ter esse cuidado, não. Ele não é corrosivo, tá bom? Bom, gente, olha, fantástica a nossa conversa. Deixa eu ver aqui no YouTube, antes de eu encerrar, somente teria resultado. Deve ter intervalo de 15 dias seria muito. Eu considero muito, Rafael, intervalo de 15 dias. Diabéticos pode usar, se for um diabético controlado, sim, devido à reação inflamatória. Natane, por que aguardar 24 horas para fazer atividade física? Natane, deixa eu te responder aqui. O seguinte, é importante essa sua pergunta. Porque quando a gente faz a aplicação, a gente pega esse lipossoma, leva lá até o tecido subcutâneo. E ele fica ali armazenado, liberando essa substância e trabalhando a região ao redor dela. Tá? Quando você não respeita pelo menos 24 horas para fazer atividade física, a atividade física vem junto com muito impacto. Esse impacto pega essa micela e diminui ela em vários tamanhos pequenos. Esses tamanhos pequenos de micélulas ficam gotículas, que facilmente eles caminham para os capilares que tem no tecido gorduroso. E assim ele ganha a corrente sanguínea e deixa de ter uma ação local para ter uma ação sistêmica. Praticamente você perde a ação da substância. Você reduz ali para 10, 15% o efeito. Tá? Mas é bem isso. O armazenamento após aberto. Se for um frasco ampola, que é o único que você consegue armazenar, você pode armazenar, você pode fazer a extração do produto de 6 a 10 vezes durante o prazo de validade. Agora, se você abrir uma ampola, o que você não usar, você tem que descartar, porque aquela substância deixa de ser estéril e ela está sendo um risco para o seu cliente. A Silvia aqui agradecendo pela live. Obrigado, amém. Muito obrigado. Tá? Deixa eu ver aqui. Gostaria de usar, mas o laboratório não vende para estética. Não vende? Então você vai fazer o seguinte: você vai mandar um direct aqui que eu vou pedir para alguém da minha equipe te atender. Tá bom? Vamos conversar a respeito. Inclusive, vocês sabem que eu sou representante, né, da Biometil, o maior representante da Biometil do Brasil, né? Então, se vocês têm dificuldade de acesso a esse produto, pode mandar um direct aqui que alguém da minha equipe vai te chamar e te dar um atendimento diferenciado. É isso, gente. O que eu tinha reservado para vocês hoje foi esse assunto, tá? Foi esse assunto a respeito de lipossoma de geração. Muito mito em cima, muita conversa, mas eu gostaria de fazer esse esclarecimento para vocês e te mostrar que não é tão bicho-papão assim, né? Porque você, sabendo como usar, você sabendo ter, né, ali um protocolo muito bacana, né? Você vai conseguir, na verdade, ter ali o resultado que você precisa sem expor o seu cliente. Lembrando que uma das primícias, né, do nosso trabalho aqui é que você consiga ter autonomia. Por exemplo, hoje eu te dei uma série de informações que você não vai precisar de informação de mais ninguém. Você vai testar o que eu te falei, você vai ver que vai funcionar e você não vai ter mais problema com isso. E por isso você vai ter segurança, né? Quando você reproduz aquilo que está sendo dito e deu certo, acabou, você vai ter segurança, né? Você vai ter segurança. E quando você tem segurança, a gente acabou. Agora, você nunca pode subestimar o seu cliente.
Você nunca pode subestimar a situação. Às vezes eu estou te falando aqui, espaça e usa 0,2. Ou então, continua no padrão e usa 0,1. Aí você vai querer usar 0,3, 0,4 para querer potencializar o seu resultado. É aí onde que você está com os burros na água. É onde você começa a ter intercorrências absurdas. E aí você começa a fazer um monte de coisa para resolver aquela intercorrência. E ao invés de melhorar, só piora. Tá bom? Então, tome esse cuidado. Uma ótima, excelente semana para vocês. Que Deus abençoe vocês aí, o pessoal aqui, né, de São Sebastião, o pessoal de Osasco, que foi muito atingido pelas chuvas. Que Deus abençoe, restabeleça e também conforte as famílias. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.